Em maio de 2000, semanas antes do anúncio do primeiro esboço do genoma humano, um caderno começou a circular entre alguns cientistas sentados no bar em frente ao laboratório Cold Spring Harbor, no estado de Nova York. Todos estavam muito entusiasmados com a próxima fase do projeto Genoma Humano, em que a sequência de DNA seria dividida em suas partes funcionais, os genes. O caderno continha uma aposta em bolão, os palpites do grupo mais bem informado no planeta sobre uma questão intrigante: de quantos genes se constitui o ser humano? A cientista veterana Lee Rowan, que liderava um grupo trabalhando na decodificação dos cromossomos 14 e 15, bebericava sua cerveja enquanto refletia sobre a questão. Os genes produzem proteínas, os tijolos da vida, e a mera complexidade do ser humano tornava provável que o número fosse alto. Maior que o do camundongo, com certeza, que possui 23 mil genes. Provavelmente também maior que o do trigo, que tem 26 mil genes. E, sem dúvida, bem maior que o do verme C. elegans, uma das espécies favoritas dos biólogos de laboratório, com seus 20.500 genes. Os palpites, em média, superavam os 55 mil genes e chegavam a 150 mil. Mas os conhecimentos de Rowan a levaram a um palpite mais modesto. Ela apostou em 41.440 genes naquele ano e no seguinte arriscou que teríamos 25.947 genes. Em 2003, com a divulgação do número real de genes e a conclusão do sequenciamento do genoma humano, Rowan ganhou o bolão. Seu palpite foi o mais baixo dentre todas as 165 apostas, e a contagem de genes era inferior ao que qualquer cientista havia previsto. Com quase 20 mil genes, o genoma humano nem chega a superar o do verme C. elegans. Tem metade dos genes de um pé de arroz, e até a humilde pulga d'água ultrapassa esse número com 31 mil genes. Nenhuma dessas espécies é capaz de falar, criar ou ter pensamentos inteligentes. Você pode pensar, assim como os cientistas que participaram do bolão, que o ser humano deveria ter muito mais genes que gramíneas, vermes e pulgas. Afinal, genes constroem proteínas e proteínas constroem corpos. Com certeza, um corpo tão complexo e sofisticado quanto o humano precisaria de mais proteínas e, portanto, de mais genes do que um verme. Mas esses 20 mil genes não controlam nosso corpo sozinhos. Não estamos sós. Cada pessoa é um superorganismo, uma coletividade de espécies vivendo lado a lado, em cooperação, para controlar o corpo que nos sustenta. Nossas células, embora bem maiores em volume e peso, são superadas à razão de 10 para 1 pelas células dos micróbios que moram dentro da gente e sobre nosso corpo. Esses 100 trilhões de micro-organismos, conhecidos como a microbiota, são predominantemente compostos por bactérias, seres microscópicos constituídos de uma só célula. Junto com elas, há outros, vírus, fungos e arqueias. Os vírus são tão pequenos e simples que colocam em xeque o conceito do que seria necessário para constituir vida, pois dependem das células de outras criaturas para se replicarem. Os fungos, que vivem em nós em geral, são levedos, organismos mais complexos do que bactérias, mas ainda assim unicelulares. As arqueias formam um grupo semelhante às bactérias, mas suas diferenças em termos evolutivos são tão significativas quanto as que separam as plantas dos animais. Juntos, os micro-organismos vivendo no corpo humano somam 4,4 milhões de genes. Esse é o microbioma, o genoma coletivo de nossa microbiota. Esses genes cumprem seu papel no controle de nosso corpo junto com nossos 20 mil genes humanos. Segundo esses números, você é apenas 0,5% humano. Agora já sabemos que o genoma humano deve sua complexidade não somente ao número de genes que contém, mas também às muitas combinações de proteínas que esses genes são capazes de produzir. No caso dos humanos e de algumas outras espécies, eles são capazes de desempenhar mais funções do que poderíamos pensar à primeira vista. Além disso, os genes de nossos micróbios acrescentam ainda mais complexidade a essa mistura, oferecendo com maior facilidade ao corpo humano serviços que evoluíram rapidamente. Até recentemente, para estudar esses micro-organismos, tínhamos que cultivá-los em placas de Petri cheias de componentes sanguíneos, tutano ósseo ou açúcares, suspensos em geleia. Só que essa era uma tarefa difícil, pois já vimos que a maioria das espécies que moram no intestino humano morre quando é exposta ao oxigênio. Além disso, para que os micro-organismos das placas crescessem, precisávamos adivinhar quais eram os nutrientes, a temperatura e os gases necessários à sua sobrevivência. Se não descobríssemos isso tudo, não era possível aprender mais sobre a espécie em questão. Era mais ou menos como conferir quem faltou à aula fazendo uma chamada. Se você não chama algum nome, não tem como saber se a pessoa está ali. Felizmente, os avanços da tecnologia hoje permitem o sequenciamento do DNA de forma rápida e barata, graças aos esforços dos cientistas do projeto Genoma Humano. E mesmo aqueles componentes que você não estava esperando encontrar podem ser detectados. Conforme o projeto Genoma Humano ia chegando ao fim, as expectativas aumentavam. O projeto era visto como uma chave para a nossa humanidade, a maior obra de Deus, e uma biblioteca contendo o segredo de todas as doenças. Quando o primeiro esboço ficou pronto, em junho de 2000, vários anos adiantado e sob um orçamento de 2,7 bilhões de dólares, o presidente norte-americano Bill Clinton declarou: "Hoje estamos aprendendo o idioma em que Deus criou a vida.
Estamos ficando cada vez mais impressionados pela complexidade, beleza, maravilha do dom mais divino e sagrado de Deus. Com esse profundo conhecimento novo, a humanidade está à beira de ganhar um imenso e novo poder de cura. A ciência do genoma terá um impacto real sobre a nossa vida e ainda mais sobre a vida de nossos filhos. Ela vai revolucionar o diagnóstico, a prevenção e o tratamento da maioria, se não de todas as doenças humanas. Mas nos anos que se seguiram, jornalistas científicos do mundo inteiro começaram a expressar sua decepção com a contribuição que o conhecimento da sequência completa do nosso DNA tinha dado à medicina. Embora decodificar nosso livro de instruções tenha sido uma realização indiscutível que fez diferença para o tratamento de diversas doenças importantes, isso não foi suficiente para revelar o que esperávamos descobrir sobre a causa de muitas delas. Buscar diferenças genéticas comuns a pessoas que têm uma enfermidade específica não se mostrou útil para identificar vínculos diretos entre os genes e as doenças, como se esperava. Com frequência, algumas doenças foram associadas a dezenas ou centenas de variantes de genes, mas raras vezes uma dada variante genética determinou diretamente o aparecimento de dada doença. O que deixamos de perceber na virada do século foi que aqueles 20 mil genes não são a história toda. A tecnologia de sequenciamento do DNA inventada durante o projeto Genoma Humano tornou possível outro grande projeto de sequenciamento genético que recebeu bem menos atenção da mídia, o projeto Microbioma Humano. Em vez de examinar o genoma de nossa própria espécie, o PMH foi criado para identificar as espécies presentes no corpo humano, no microbioma, através de seu DNA. A dependência de placas de Petri e a superabundância de oxigênio já não seriam obstáculos à pesquisa de nossos coabitantes. Com um orçamento de 170 milhões de dólares e um programa de 5 anos de sequenciamento de DNA, o PMH deveria interpretar o código genético de micro-organismos vivendo em 18 habitats diferentes no corpo humano, o que equivalia a processar dezenas de vezes mais dados que o PGH. Era uma pesquisa bem mais abrangente dos genes tanto humanos quanto microbianos que constituem uma pessoa. Na conclusão da primeira fase de pesquisas do projeto Microbioma Humano em 2012, nenhum líder mundial fez qualquer declaração triunfante e apenas um punhado de jornais tocou no assunto. Mas o PMH viria a revelar mais sobre o que significa ser humano atualmente do que nosso genoma jamais foi capaz.